Bom dia. Vamos para a nossa revisão de ciências. Vamos falar sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis. A gente pode falar que esses recursos são aqueles utilizados pelo homem. O homem tira tudo da natureza para sobreviver. Porém, se esses recursos não forem usados corretamente, podem vir a acabar. Os recursos naturais podem ser renováveis. Ele se renova com o tempo. Você pode usar, que ele vai se refazer na natureza, que é o caso dos animais, da água, da vegetação. A gente usa os animais para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação. Porém, a espécie do animal, ele se reproduz. A água também, ela é o principal recurso natural utilizado. Nós usamos para tomar banho, fazer uso na nossa casa, molhar a plantação, até para a sobrevivência dos animais marinhos. Mas se a água não for utilizada corretamente, no futuro ela pode vir a acabar. E a nossa vegetação? Se você planta um vegetal, por exemplo, um alface, um tomate, quando você retira da natureza, ele vai se renovar. Esses são os recursos renováveis. Recursos não renováveis. Eles não se renovam, eles acabam quando você utiliza, que é o caso do petróleo, do ferro e do ouro. Se você retira o ouro do solo, ele não vai plantar de novo ouro ali, ele vai acabar. O petróleo é a mesma coisa. Quanto mais você retira o petróleo do solo, mais ele vai diminuindo. Vamos falar agora do nosso planeta Terra. O planeta Terra, ele possui 4 camadas: a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. A biosfera é onde nós vivemos, há vida na biosfera. Na atmosfera é a camada dos gases, não podendo haver vida na atmosfera. A hidrosfera é a camada das águas, onde há os seres marinhos. E a litosfera é a camada do nosso solo. Vejam um exemplo aí na figura. A atmosfera, a camada dos gases. A biosfera é onde há vida no planeta, é o nosso planeta Terra. A hidrosfera é a parte líquida e a litosfera é a parte do nosso solo. Essas camadas que formam a Terra, nós chamamos de ecossistema. Por quê? Cada ecossistema possui a sua vida própria. Por exemplo, na biosfera existem os animais terrestres, os animais aéreos, que são as aves, e o homem, os seres vivos. Já na hidrosfera, os seres vivos lá são os peixes, tartarugas, tubarões, outro tipo de vida. Então, os ecossistemas é um conjunto de seres de uma determinada região. A litosfera, por exemplo, ela não tem vida. Por quê? É a parte do solo. Quem faz a parte do solo é a nossa vegetação. A vegetação tem vida, mas as rochas, o solo, não tem vida. Então, a litosfera é o nome dado à parte sólida das rochas, do solo. Hidrosfera é a porção constituída pela água. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. E a biosfera é a região do planeta onde possui os seres vivos. Vamos falar agora sobre os estados físicos da água, que são 3: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a gente encontra a água congelada, por exemplo, no gelo, nas geleiras da Antártida. Essa é a parte sólida da água. A parte líquida é aquela que encontramos para o nosso uso.
podem estar nas torneiras, podem estar em lagos, rios, mares. E a parte gasosa é a parte onde a água vai evaporando. Você só sente o calor dela. Por exemplo, se você colocar água para ferver e você ficar com a mão dando uma distância da panela, você vai ver que a sua mão vai sair suada. Aquele vapor é o estado gasoso. Nós já conhecemos os estados físicos da água, que é o líquido, sólido e gasoso. Agora vamos conhecer a mudança desses estados. Essas mudanças dos estados físicos da água ocorrem pelo meio de fusão, vaporização ou evaporação, condensação e solidificação. Vamos conhecer a fusão. A gente pega um gelo, coloca ele em cima da pia. O que vai acontecer? Ele vai começar a derreter, porque a temperatura do ambiente é maior. Então, vai ocorrer o processo de fusão. O gelo vai virar água. Se a gente pegar essa água derretida do gelo e deixar em cima da pia, com o tempo ela vai vaporizar, ela vai evaporar. Esse é o processo da vaporização. A água vai se transformar num estado gasoso. A gente não vê ela sumir, simplesmente ela desaparece. Agora, e a condensação, que está lá embaixo, que pode ser também chamada de liquefação? Esse estado é quando a gente pega um copo de água gelada. Se você prestar atenção, do lado de fora, ele vai ficar cheio de bolinhas de vapor, pelo processo do calor. Esse calor, quando ele vai escorrendo do copo, ele vai tornar a água líquida por fora do copo. Aquele suor do copo, ele vai se juntar novamente à forma líquida. E a forma líquida, se a gente pegar ela para solidificar, ela vai transformar no gelo. Então, preste atenção no esquema. O gelo em estado sólido, se fica fora da geladeira, ele vai ficar no estado líquido. Esse estado líquido, se você deixar ele em algum lugar, ele vai evaporar. Porém, se você pegar também essa vaporização, deixar escorrer, ela vai se transformar num processo líquido novamente e o líquido volta a se solidificar através do gelo. Se você prestar no esquema, você prestar atenção nesse esquema da imagem, você pode ver fusão, vaporização, a condensação, que é quando o estado está em gasoso e volta a ser o líquido, e a solidificação, quando o estado está líquido e volta a ser sólido. Eu peço que vocês façam a leitura do cronograma das páginas de ciências para melhor fixar o seu aprendizado. Qualquer dúvida pode chamar a Pro no Zap, ok?